Olá, meus caros. Hoje falaremos da nossa série Heróis da Bíblia. Curioso? Segue o vídeo. Noé, o construtor da arca, é uma figura central em uma das histórias mais icônicas da humanidade, carregada de simbolismo, fé e resiliência. Ele é lembrado como o homem que, mesmo diante de uma sociedade incrédula e corrupta, escolheu ouvir a voz divina e agir de acordo com ela. Sua história transcende gerações, ensinando sobre obediência, determinação e a força de uma fé inabalável. De acordo com os relatos, Noé viveu em uma época em que a humanidade havia se desviado completamente dos princípios de justiça e bondade. A terra estava tomada pela violência, pela corrupção e por uma total ausência de respeito às leis divinas. Em meio a esse caos, Noé se destacava como alguém justo e íntegro, que mantinha sua vida alinhada aos propósitos de Deus. Era um homem que não se deixava influenciar pela decadência ao seu redor, permanecendo firme em sua espiritualidade. Foi nesse cenário que Noé recebeu uma missão extraordinária e aparentemente impossível. Deus, ao observar a corrupção do mundo, decidiu que era necessário recomeçar. Ele planejava enviar um dilúvio que limparia a terra de toda maldade. No entanto, por causa da integridade de Noé, Deus lhe deu a oportunidade de ser o agente desse novo começo. Ele ordenou que Noé construísse uma arca gigantesca, um barco colossal que abrigaria sua família e uma seleção de todos os animais, preservando a vida para além da catástrofe. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades, segue o vídeo. Eu me lembro, como se fosse ontem, do dia em que comecei a ouvir aquela voz. Era uma manhã tranquila, o sol brilhava e os pássaros cantavam, mas dentro de mim havia um turbilhão. A voz era clara, firme, e dizia que eu deveria construir uma arca. Uma arca? Eu olhei ao meu redor e vi apenas a simplicidade da vida que levava. O que eu sabia sobre construir uma arca? A maioria das pessoas ao meu redor não entendia, achava que eu estava louco. Noé, você está perdendo a razão, dizia. Mas no fundo, eu sabia que não era loucura. Era uma missão que exigia obediência e resiliência. Os dias se passaram e eu comecei a trabalhar. A madeira se tornou minha amiga, as ferramentas, minhas companheiras. Cada dia eu acordava com a determinação de avançar. Enquanto eu cortava, pregava e moldava, as risadas e os comentários sarcásticos ecoavam na minha mente. Olha o Noé, o construtor da arca. Eles não viam o que eu via. Não conseguiam enxergar além do que era palpável. Para eles, eu era apenas um homem solitário, perdido em suas fantasias. Mas para mim, cada prego que eu batia, cada tábua que eu fixava, era um passo mais perto de algo grandioso. A fé não é uma crença passiva, é um ato, e eu estava agindo. Mesmo quando as nuvens de descrença se acumulavam ao meu redor, eu mantinha meu olhar fixo na missão. Eu sabia que a arca não era apenas uma construção, era um símbolo de esperança, um abrigo em meio à tempestade que se aproximava. As pessoas riam, mas eu continuava. A resiliência se tornava meu escudo e a obediência minha espada. A voz que me guiava não era apenas um chamado, era uma promessa de salvação. Os anos passaram e a arca começou a ganhar forma. Eu não estava apenas construindo um barco gigante, estava construindo um futuro que muitos não podiam imaginar. A cada dia a obra se tornava mais real e a incredulidade dos outros se transformava em um silêncio respeitoso. Ainda havia aqueles que não acreditavam, mas aos poucos outros começaram a se perguntar: e se ele estiver certo? O que é mais poderoso do que a dúvida é a possibilidade. E eu estava oferecendo a eles uma possibilidade. Mas não foi fácil. Havia dias em que a solidão pesava como uma pedra e a dúvida sussurrava em meu ouvido. Por que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Era tentador desistir, jogar tudo para o alto e me juntar aos que riam de mim. Mas havia algo dentro de mim que não permitia isso. Era uma chama que se recusava a se apagar. Eu sabia que a arca não era apenas para mim, era para todos. Era para aqueles que acreditavam e, principalmente, para aqueles que ainda não acreditavam. Eu queria que eles vissem o que eu via. E assim eu continuei. As estações mudavam, as tempestades vinham e iam, mas eu estava lá, firme e determinado. A madeira, que antes era apenas um material, agora se tornava parte de algo maior. Eu via a arca não apenas como uma construção física, mas como um monumento à fé. Cada tábua era uma oração, cada prego uma promessa. E eu não estava sozinho. Havia animais, cada um com sua história, se aproximando, como se soubessem que algo grandioso estava prestes a acontecer. Havia um misto de expectativa e medo.
Eu sabia que o que estava por vir mudaria tudo. A arca era meu legado, mas também um reflexo da minha luta interna. A luta entre a dúvida e a fé, entre a razão e a crença. E eu estava pronto para enfrentar essa tempestade, não apenas por mim, mas por todos que um dia duvidaram. A resistência se tornava uma parte de mim, e a obediência se transformava em um ato de amor. Finalmente, o dia chegou. As nuvens escuras se reuniram no céu, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Eu olhei para a arca, agora completa, e senti uma onda de emoções. Era um momento de triunfo, mas também de humildade. Eu sabia que a tempestade não era apenas física, era uma tempestade de desafios, de críticas, de medos. Mas eu estava pronto. A arca era meu abrigo, não apenas para mim, mas para todos que se atreveriam a acreditar. Quando as águas começaram a subir, eu vi aqueles que riram de mim, agora com expressões de medo e desespero. Eles se lembraram de mim, do homem que acreditou quando ninguém mais acreditava. E ali na porta da arca, eu os observei. A fé não é apenas um ato de crença, é um ato de amor e compaixão. E naquele momento, eu percebi que minha missão não era apenas salvar a mim mesmo, mas também oferecer um abrigo para aqueles que um dia duvidaram. A arca se tornou um símbolo de esperança, um testemunho de que a obediência e a resiliência podem enfrentar qualquer tempestade. E enquanto as águas subiam e a tempestade rugia, eu sabia que havia cumprido minha missão. Eu havia construído não apenas uma arca, mas um legado. Um legado que mostraria às futuras gerações que, mesmo quando as vozes da descrença estão ao redor, a fé e a determinação podem nos guiar através das maiores tempestades da vida. E assim, eu segui em frente, não como um homem louco, mas como um construtor de esperanças. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.